Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de produtividade. Hoje eu vou te ajudar aqui com um tema bem relevante para você melhorar os seus hábitos, conseguir implementar novos hábitos, eliminar aqueles ruins e conseguir ter uma vida produtiva, equilibrada e feliz. Então vamos lá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento de hábitos produtivos, para você incorporar hábitos e rotinas diárias que vão fazer com que realmente você consiga elevar os seus níveis de otimização de atividades, que você consiga sentir bem, feliz, para conseguir fazer as suas atividades, enfim, tudo que você queira fazer. Então, o primeiro passo é você facilitar o hábito bom e dificultar o hábito ruim, tá? Então, o que significa isso? Quando a gente está querendo desenvolver um novo hábito, a gente precisa ter ele fácil, de fácil acesso, para que a gente consiga executar ele sem pensar. Nosso cérebro ele vai cada vez mais buscando padrões, buscando entender as nossas rotinas. Então ele faz isso de forma automática, inconsciente. Então às vezes eliminar um hábito ruim ou começar um hábito novo, ele se torna um esforço para o seu cérebro. E o nosso cérebro ele quer economizar o máximo de energia possível, por isso que ele tende a ir para os hábitos que você já está acostumado a fazer. Então para implementar um novo hábito, você precisa mostrar que é um hábito fácil de ser realizado. Então se você quer fazer uma atividade física, uma academia, por exemplo, não adianta você começar a fazer uma academia longe da sua casa, porque vai ser muito difícil, é um esforço muito grande que você precisa ter para fazer. Outra coisa, vou fazer academia longe e vou ficar, sei lá, 2 horas na academia. Então você está dificultando esse hábito, e por dificultar esse hábito, naturalmente ele vai ser difícil de você conseguir seguir por muito tempo. Você pode até fazer uma semana, duas, mas a ideia é você ter consistência e fazer isso sempre tendo esse hábito bom. Então, por isso que você precisa facilitar esse hábito. Então, se você vai na academia, coloca uma academia que é perto da sua casa, ou faz uma caminhada se a academia é longe, começa com uma caminhada todos os dias, arruma sua roupa já do treino que você vai fazer se você for começar de manhã, ou já fica com a roupa pronta, para o horário que você for treinar. Tudo isso vai ajudar você a melhorar seus hábitos. Mesma coisa quando você quer um hábito de ter uma alimentação mais saudável. Então, cozinhe o seu alimento todo da semana, leve suas marmitas para o seu trabalho, para que você consiga ter esse fácil acesso. E assim você não tem dificuldade de executar esse hábito, ele se torna natural para você. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente dificulta então um hábito ruim, lógico, naturalmente nós vamos eliminar esse hábito ruim. Então se eu tenho um hábito às vezes de comer muita besteira e tudo mais, eu preciso o quê? Desinstalar o iFood, eu preciso tirar essas comidas da minha geladeira, da minha despensa, porque aí toda vez que eu for buscar essas comidas eu vou ter uma dificuldade de conseguir elas. E nessa dificuldade você torna-se consciente novamente e aí toma a decisão de não executar aquela ação, tá? Claro que vários desses, é a mesma coisa, por exemplo, redes sociais. Eu quero eliminar o hábito, de consumir as redes sociais toda hora, eu abro toda hora. Você precisa desinstalar de repente o aplicativo, dificultar o acesso no seu celular, não deixar ele escondido numa pasta, e aí você começa a dificultar esse entendimento. Isso faz com que você consiga, de fato, eliminando aos poucos. Claro que vários desses maus hábitos que nós temos, eles acabam nos gerando recompensas muito boas. Por isso que a gente executa esses hábitos. Então, a rede social ela gera muita dopamina, ela faz com que a gente esteja no estado emocional. Quando a gente está no estado emocional mais frustrante, a gente vai para a rede social para ser recompensado. Então, são algumas coisas. Na alimentação a mesma coisa, né? Então, se eu quero comer um doce, é justamente para trazer esse equilíbrio emocional novamente. E a gente usa isso como um regulador de emoção que acaba sendo prejudicial para a nossa saúde, a longo prazo. Então, por isso que nós precisamos dificultar esse hábito para que isso aconteça. E nos hábitos bons, a gente vai facilitar, mas a gente também precisa ter recompensas para esses hábitos bons, que eu vou falar numa das dicas aqui também, como isso é importante e vai te ajudar, tá? Mas essa primeira dica que eu queria dar era isso. Facilita todos esses hábitos bons que você tem para que você consiga executá-los por mais tempo. A ideia sempre é constância, você fazer por mais tempo e é isso realmente se tornar um hábito. Ah, mas quanto tempo eu vou demorar para formar um hábito em mim? Isso varia muito de pessoa a pessoa, isso varia muito da sua particularidade. Então, por exemplo, eu já pratico muita atividade física, faço basquete, faço musculação. Então, se eu quiser implementar um novo hábito de atividade física, vai ser mais fácil para mim, porque meu corpo já está acostumado a praticar alguma atividade física. Então, posso demorar muito menos tempo para conseguir um novo hábito, um novo esporte, uma nova prática física, do que de repente você que nunca fez atividade física. Então, só para você entender como isso é muito relativo, então a gente não tem um número exato, como a gente vê muitas pessoas falando, 20 dias, 21 dias, vai variar muito da dificuldade do hábito que você quer implementar
Então, hábitos mais fáceis tendem a você conseguir ter esse resultado mais fácil. Outra coisa que influencia muito, se você não vê recompensa por aquele hábito, né, você não consegue ver o sentido por que está fazendo ou por que está te gerando bem, você também não consegue continuar isso por muito tempo. Então, por isso que você precisa fazer um hábito que vai, né, te dar uma sensação boa, e aí você consegue fazer isso por mais tempo, consegue criar um hábito mesmo, o seu cérebro entender que isso é bom e por isso ele cria esse hábito para você, tá bom? Então esse aqui foi a primeira dica, né? Agora a nossa segunda dica é você começar devagar e um de cada vez, né? Uma coisa muito, né, muito cotidiana, né, principalmente no começo do ano, é a gente prometer muitas coisas na virada do ano e querer fazer todas ao mesmo tempo. Isso é um erro grave, porque você acaba tendo que gastar uma energia num hábito novo, como a gente já falou, difícil. Às vezes você não facilita esse hábito, então por você não facilitar esse hábito, vai ser mais difícil você conseguir. E aí você acaba desistindo ao longo do caminho, né, desses hábitos. Então, dependendo do nível de dificuldade do novo hábito para você, você precisa focar, né? Então, se eu nunca pratiquei atividade física, eu quero começar a fazer a prática de atividade física, eu preciso começar só por ele. E aí eu preciso começar devagar. Né? O segredo é você começar a atividade física devagar e fazer isso com uma frequência maior. Como eu falei, a gente vai criando o hábito conforme a frequência e não o volume num determinado período de tempo, vamos dizer assim. Ah, então se eu tenho ali de repente, vou fazer atividade física uma vez por semana. Então de repente para isso virar um hábito vai ser muito difícil, porque uma vez por semana numa frequência, né, que demora muito tempo para que eu consiga criar isso no meu cérebro, tá? Então facilite esse hábito. Então como eu facilito, por exemplo, um hábito de atividade física? Eu vou simplesmente escolher uma atividade física e eu vou praticá-la por 5 minutos, mas todos os dias. Uma caminhada, uma corrida, uma calistenia, fazer um circuito funcional. Então eu vou começar com uma atividade menor. Eu vou ter menos estresse no meu corpo, menos dores, e as dores consequentemente acabam te estressando bastante, né? E você acaba não conseguindo às vezes continuar fazendo uma prática, por exemplo, de musculação. Então você começa devagar e faz isso por um mês. Só dessa frequência que você fez, você vai já conseguir ter ganhos, né, benefícios com a atividade física, vai melhorar muito a sua saúde. E aí, consequentemente, você vai aumentando essa prática de 5 para 10, 15 minutos. Então, coloca isso em mente, você consegue 5 minutos todo dia fazer alguma coisa. E aí você consegue automaticamente sempre ir progredindo e consolidando isso como um hábito em você, tá bom? Mesma coisa na alimentação. Então, se eu quero mudar minha alimentação drasticamente, eu tenho que começar devagar, eu tenho que começar primeiro melhorando o que eu já como, né? Então, não é passando fome, né? Por exemplo, se eu quero emagrecer, às vezes vai ser muito difícil você quer emagrecer e já querer parar de comer. Pelo contrário, vai gerar várias reações no seu corpo e não vai ser benéfico para a sua saúde nem para o resultado que você está almejando, que é emagrecer, por exemplo. Então você precisa começar tudo devagar, ter a solidez, né, de conseguir fazer isso virar um bom hábito, tá bom? Então comece devagar. E começar devagar é simples, 5 minutos. Ah, mas hoje eu consegui caminhar 10. Tranquilo, mas sempre tem um compromisso de 5 minutos. Se passar, ótimo. Mas tenha um compromisso sempre de 5 minutos para que você não tenha desculpa de eu vou treinar hoje, mas eu preciso treinar por 60 minutos, né? Vamos supor que é meu treino. E aí você acaba sendo fácil você procrastinar e não querer, né, fazer esse hábito. Faz ele fácil, deixa tudo pronto, vá lá. Outro benefício legal para você também fazer um hábito que a gente falou de facilitar é você colocar ele também logo no início da manhã. A gente vai falar aqui de uma das dicas também, mas colocar no início da manhã pode ser algo que também te ajude a ter um hábito mais sólido para você poder executar. Mas claro, pessoal, sempre lembrando em consideração que eu já falei em vários vídeos, é você respeitar a sua individualidade e a sua condição atual, né? Então, como você é como ser humano, quais são suas habilidades, competências, suas fraquezas, forças, o que você precisa melhorar, para você não se comparar com outra pessoa e querer fazer um programa, né, por exemplo, de treinamento de uma outra pessoa e acabar que isso não se adequa à sua realidade no momento. E também entender muito de como que está a sua condição hoje, né? Então, se você mora com a família, trabalha, você tem que colocar tudo isso em consideração para montar realmente, né, uma rotina e construir um hábito sólido baseado no que você tem, né? Esse é outro ponto muito relevante para você construir um bom hábito, tá bom? Agora aqui então nós vamos vir para o terceiro hábito, que é os hábitos angulares e a rotina matinal, tá bom? Então, os hábitos angulares são aqueles hábitos que eles te ajudam a fazer outro hábito. Então, se eu faço uma atividade física, consequentemente eu tenho maior tendência
a comer comida, né, comida saudável. Por quê? Porque eu acabei de praticar uma atividade física, meu corpo pede isso. Então, esse tipo de hábitos, como eu citei aqui atividade física, como alimentação, são hábitos que vão ajudar outros hábitos a se formarem, porque eles são hábitos que te ajudam a fortalecer seu corpo, sua energia, e tudo isso vai fazer com que os outros hábitos se tornem natural para você. Um hábito de leitura também pode ser um hábito angular, que vai te ajudar a estudar mais, que vai te ajudar a se comunicar melhor, conseguir executar outros hábitos melhores e mais eficientes. Então busque praticar, né, sempre ter isso em mente. Então melhore sempre a sua rotina alimentar, sua rotina de atividade física, sua rotina intelectual, para que você consiga cada vez mais fazer qualquer hábito. Então aprender um novo instrumento, aprender um novo esporte, aprender um novo hobby, enfim, buscar outras maneiras de consolidar hábitos duradouros e que te fazem feliz. Né? E outra coisa, né, a rotina matinal, como acabei de citar aqui no final dessa primeira dica, que é o que? O hábito matinal, ele vai te ajudar, como um hábito angular, vamos dizer assim, né, uma rotina matinal, vai te ajudar você a levar a sua rotina para o dia, né, todo, com mais coerência naquilo que você fez. Então, se você acorda e já vai direto trabalhar, sei lá, toma um café e já vai direto trabalhar, você começa nessa correria. Então, é legal você acordar um pouco antes, tomar um banho, fazer uma atividade física de 5 minutos, acordar seu corpo, de repente fazer uma meditação, uma respiração. Isso vai te ajudar a começar seu dia de uma nova maneira, né? De uma maneira mais coerente, ou seja, o resto do dia fica mais equilibrado, mais tranquilo. E aí não precisa ficar, né, fazer aquela rotina matinal do exército ali, ficar 1, 2 horas fazendo várias coisas, mas busque esses principais elementos, como eu falei. Então se alimenta bem ali no café da manhã, faça uma atividade física de 5 minutos, respire por 5 minutos, faça uma meditação para também melhorar o seu cérebro, né, as suas emoções. E aí você já está pronto para um dia de trabalho, um dia de rotinas também poderosas, de criar, né, os seus hábitos que você quer ao longo do seu dia. Isso torna-se mais prazeroso você conseguir fazer e chegar no sucesso que você deseja. Então uma rotina matinal ela tem esse poder de te ajudar a você fazer o seu dia ficar melhor. Claro que a gente sabe, né, que a gente nunca tem, né, às vezes acontece alguns imprevistos e tudo mais, mas se você faz isso por muito tempo, você acaba que num dia que você não tá tão bem, você pelo menos consegue manter aquilo que você faz. Então, várias vezes, né, eu tenho dias que eu não faço minha rotina, agora mesmo estou viajando, então fica bem difícil fazer uma rotina, porque está em lugares diferentes, não tem, né, os lugares que você costuma ir. Então, mas eu consigo ainda assim fazer as principais atividades essenciais que eu tenho que fazer. E eu vou sempre ponderando aquilo que dá para eu, né, não fazer naquele momento, que eu posso depois voltar. Mas é legal você sempre manter essa rotina para você ter essa flexibilidade quando for preciso, tá bom? Então essa aqui foi mais uma dica, que são os hábitos angulares, tá? Sempre faça eles na sua vida. E aqui nós temos a quarta dica, que é você eliminar as distrações. Então, outra coisa que vai acabar, né, com seus hábitos é você estar sempre distraído, ou seja, você não consegue parar para executar sempre um hábito. Então, eliminar as distrações vai te dar mais folga, você vai ter mais clareza, consequentemente mais foco para fazer esses hábitos que você quer implementar na sua vida. Então, se você diminui essas distrações, consequentemente você consegue se organizar e ter mais energia para pensar. Como eu falei, os hábitos eles gastam, hábitos novos, né? Eles gastam muita energia para que a gente consiga fazer eles no nosso dia a dia. Então, se você acaba gastando muita energia com distrações, né? Então toda distração, redes sociais, notificações do computador, do celular, tudo isso faz com que você tenha essas distrações, gaste essa energia a mais e não consiga ali ter tempo para fazer as suas coisas. Então as distrações elas vão te ajudar a você a construir um novo hábito de forma sólida, como eu falei, com consistência. Então o que eu aconselho você fazer é diminuir ao máximo as distrações que você pode. Então se você usa o celular ou o computador para trabalhar, coloque, né, esses modos que o computador tem, ou desative as notificações dos aplicativos naquele momento que você estiver focado, para que você consiga ter mais clareza. E aí também vai diminuir mais a sua ansiedade, de não ficar sempre ali olhando nas redes sociais, pensando que tem alguma novidade ou alguém precisa de mim. Você precisa tirar esse sentimento para que você consiga tirar as notificações, né, e viver o mundo, né, à sua volta, que realmente é ali que as coisas vão acontecer e os hábitos vão se formar, tá bom? Então eliminar as distrações vai ser algo poderoso para você implementar.
Então agora nosso último, né? Na verdade não é o último, eu quero dar mais aqui, mais uma dica extra, tá? Mas então aqui a nossa quinta dica é faça pausas estratégicas e utilize recompensa, tá? Então, nada mais claro do que se você trabalha muito, se você, né, faz muitas coisas, você precisa buscar pausas estratégicas para respirar, para ficar tranquilo, não mexer nas redes sociais, mas realmente ficar tranquilo, de repente tocar um violão se você gosta, sei lá, fazer um hobby que você gosta ali rapidinho, mas é um momento realmente para você dar esse reset. Uma das coisas que eu gosto de fazer como reset é praticar uma atividade física. Então eu trabalho ali a manhã toda e no final da manhã, lá por volta de 11h30, meio-dia, eu gosto de praticar, né, fazer musculação. No final do meu dia à tarde, eu gosto de jogar um basquete. Então, você buscar isso como formas de fazer pausas estratégicas para o seu cérebro dar aquele reset e você voltar com força total, por exemplo, à tarde, à noite, enfim, no horário que você trabalha. Então, você buscar esses mecanismos também de pausas estratégicas vão te ajudar. E as recompensas, como eu falei, os hábitos eles vão se formando conforme as recompensas elas vão acontecendo, ou seja, você tem um sentimento de recompensa daquele hábito que a gente faz. E aí a recompensa ela pode ser imediata pela simples prática daquilo que você faz. Então, por exemplo, eu gosto de praticar basquete. Por ter praticado há tanto tempo, hoje é uma recompensa que só do fato de eu ir, eu já tenho essa recompensa. Então, naturalmente, essa é a minha recompensa, jogar. Né? Eu não tenho nenhuma recompensa atrelado a isso. A recompensa é exatamente essa, libera coisas no meu organismo que fazem me sentir muito bem. Né? E a prática de atividade física a longo prazo, ela faz isso. Mas a musculação, por exemplo, é uma prática que também me gera esse sentimento, mas é uma prática um pouco mais difícil de eu fazer, não tem uma recompensa tão clara, tem uma recompensa de saúde e tudo mais, mas a gente sabe que às vezes esse tipo de recompensa que a gente coloca acaba não sendo tão visível pra gente, pro nosso cérebro, e a gente acaba não levando isso tanto em consideração. Então eu uso a atividade física como a recompensa da atividade física é estar bem fisicamente para jogar o basquete. Então eu uso outra recompensa, claro que aí você tem que ponderar, você não pode colocar, né, uma recompensa comer um chocolate, por exemplo, toda hora, porque aí também não faz sentido. Você tem que colocar uma recompensa realmente que faz sentido. Então, às vezes eu até gosto de usar, e aí você tem que ponderar também para não colocar também tudo que você fizer como uma recompensa, né, de outra coisa, e aí você acaba ficando dependente, né, daquela recompensa. Mas, por exemplo, às vezes eu estou um dia de trabalho muito atarefado e eu preciso entregar aquelas demandas. Então eu coloco uma recompensa, eu só vou jogar basquete hoje se eu finalizar essas atividades. E aí eu entro no modo foco total, clareza total, porque eu coloco essa condição. Se eu não conseguir terminar, eu preciso entregar isso, eu não vou ir, porque eu vou ter que continuar trabalhando até mais tarde. E aí eu entro no foco total e consigo entregar as atividades. Como eu falei, não é uma coisa que eu uso sempre, até para não me estressar e não gerar nessas frustrações, mas eu uso em alguns momentos para me ajudar a dar esse impulso, né, nessas rotinas, nesses hábitos que eu quero fazer. Então a recompensa ela te ajuda você a fazer as coisas por mais tempo. Então um hobby que você gosta, de repente um instrumento que você sempre quis aprender, tudo isso vai fazer com que você queira realizar aquela atividade e seja mais fácil. Mesma coisa na prática física. De repente você não é uma pessoa que gosta de musculação, tá tudo bem. Você vai gostar de corrida, de fazer um esporte. Foque naquilo que você gosta para você conseguir criar um hábito bom naquela determinada área. Alimentação, mesma coisa. Existem vários alimentos bons, você vai escolher aqueles que você gosta para se alimentar, né? Os alimentos saudáveis, os alimentos que não são processados, que tem, né, na natureza. Então você vai buscar aqueles alimentos que você gosta e aí você vai se alimentar da forma que você consiga fazer isso a longo prazo, entendendo realmente aquilo que é necessário para você, tá bom? Então essa é uma dica importantíssima que vai te ajudar também a você construir hábitos, né, consolidar rotinas produtivas e, consequentemente, fazer tudo da melhor forma possível, com mais clareza. Né? A produtividade ela traz uma tranquilidade, você está sempre à frente das coisas, está sempre executando, fazendo as coisas que você quer, sem estresse, sem ansiedade, e é isso que ser produtivo vai te ajudar. Fazendo essas dicas aqui, com certeza você vai seguir, tá? E a última dica aqui, eu não vou nem anotar ela aqui no computador, já vou falar direto para você, é a dica do seu ambiente, tá? O ambiente ele é extremamente influenciador para tomada de decisão de construir um hábito ou não, seja um hábito bom ou um hábito ruim. O que eu quero dizer com isso? Né, você já deve ter ouvido aquela famosa frase que você é a média das 5 pessoas que você convive. Por que isso acontece? Porque o ambiente ele modula muito, né, os nossos hábitos, o nosso comportamento. Então por isso que para você construir esses hábitos é legal que o seu ambiente ele esteja favorável também. Outra coisa de facilitar, né, o seu hábito, o ambiente ele é extremamente importante. Como assim? Então, se eu quero me alimentar bem,
Não adianta nada eu estar, eu tenho uma família, né? Eu tenho, sei lá, sou casado, eu tenho filhos, e aí só eu quero me alimentar bem, né? E minha família toda se alimenta, enfim, come fast food e tudo mais. Então isso vai ser mais difícil de eu conseguir vencer, né, esse ambiente. Então eu tenho que colocar o ambiente ao meu favor. Então se você quer se alimentar bem, faça com que sua família toda se alimente bem, que vocês possam, né, comer ali um fast food que seja mais uma vez por semana, né, controlado, tudo mais, que vocês consigam em harmonia viver uma alimentação saudável. Atividade física é a mesma coisa. É legal, por exemplo, você ter um amigo que vai fazer com você, então isso ajuda você a ter mais compromisso, de você realmente ir lá e fazer aquela prática de atividade física com aquela pessoa. Tudo isso vai te ajudar. Outra coisa, os hábitos ruins. Então, se você saia muito para beber, por exemplo, tem muitos amigos que saem para beber, de repente isso vai atrapalhar se você quer ter uma alimentação mais saudável, você quer fazer atividade física, você precisa modular melhor o seu ambiente para que você consiga favorecer os seus hábitos bons e eliminar os hábitos ruins, tá? Então, o ambiente é outra coisa importantíssima para a construção de hábitos, tá? Então, reveja aí, né, as suas amizades, por exemplo, se estão te agregando mesmo naquele determinado assunto. Claro que não é nada para ser engessado, mas a gente precisa ponderar algumas coisas, não dá para a gente, né, fazer também um esforço de soma zero, ou seja, você faz tudo bem de segunda a sexta e sexta, sábado, domingo à noite você, né, destrói, bebe muito, come muito fast food, ou seja, é um esforço soma zero, você economizou, fez tudo bem aqui e aqui você destruiu tudo, no final você zerou a conta e você não somou nem agregou na construção de hábito, na sua saúde, no seu desenvolvimento de produtividade. Então por isso nós temos que viver uma vida equilibrada, fazendo na maior parte do tempo aquilo que realmente vai nos fazer bem e tendo, né, aqueles momentos de prazer da vida, enfim, beber com os amigos, sair para comer, né, um fast food, uma comida que você gosta e tudo mais, não tem nenhum problema. Só saber equilibrar, saber que você tem que estar na maior parte do tempo, estar sempre fazendo uma alimentação boa, fazendo atividade física, criando bons hábitos para você, consequentemente, ter uma vida extraordinária, aquela que você deseja, tá bom? Então, pessoal, essas aqui foram as dicas de hoje, né, dessa live, onde eu falei aqui para você como que você vai construir, né, desenvolver os hábitos produtivos e incorporar eles na sua rotina para que você possa ser uma pessoa produtiva. Tendo hábitos produtivos, consequentemente, é mais fácil você fazer as atividades da melhor forma possível, no trabalho, trabalhos na área pessoal, tudo isso vai ser realizado, né? Você precisa entender que a produtividade ela é sua, né? Não adianta você aprender uma técnica de produtividade no trabalho se você não é uma pessoa produtiva, porque no final das contas você vai se frustrar ou você não vai conseguir executar aquilo da melhor forma possível. Você precisa ser uma pessoa produtiva, né? Então, por isso que nas lives aqui eu trago a consciência produtiva. Eu quero te dar essa consciência de ser uma pessoa produtiva. E ser uma pessoa produtiva, a gente não pode achar que é uma pessoa metódica, extremamente organizada. Não é essa a intenção. Ser uma pessoa produtiva é que entende que nós temos hábitos, independente de nós aceitarmos ou não. Então, todos os dias você que tem uma rotina, que o seu cérebro ele tem que criar essa rotina. Então, o caminho que você vai para o trabalho, como você dirige, como você escova o dente, como você toma banho, como você se arruma, tudo isso são hábitos construídos, que você construiu ao longo do tempo e o seu cérebro faz de forma automática. Agora, você precisa entender que você pode construir hábitos excelentes e aí o seu cérebro também vai fazer de forma automática e você vai ter uma vida melhor, ou seja, vai ter mais disposição para fazer as coisas, para executar, para gerar mais atividade. E tudo isso sem ser uma pessoa lá que planeja tudo, metódica, que às vezes as pessoas têm medo de achar que, né, precisa ter uma vida regrada, eu tenho tudo ali, né, tabelado, das coisas todas, né, no mínimo detalhe, enfim, não é isso que vai funcionar a longo prazo, até porque eu sou uma pessoa extremamente organizada com as minhas coisas e tudo mais, mas hoje eu consigo ter essa consciência produtiva e eu consigo fazer estratégias eficientes para gerar os resultados, conseguir aproveitar meu dia da melhor forma possível, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Se você está na plataforma da Congresso, já emite seu certificado também após aqui a nossa live. E nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo de produtividade. Valeu, pessoal, e até a semana que vem.